Nós vamos agora, neste momento, convidar o nosso irmão presbítero Franklin. Ele estará orando pelo pastor Samuel, que estará trazendo uma mensagem nesta manhã. Então convido o presbítero Franklin para orar. Convidamos também o pastor Samuel, que já pode vir aqui, né? Chegar aqui à frente. E logo após a oração, a oportunidade já está com o pastor Samuel. Som. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, por esse primeiro período e pelo nosso pastor Samuel. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos já te louvar, te agradecer, te bendizer, ó Deus, por esse primeiro período, ó Deus, deste culto, dos louvores que foram entoados, ó Deus, para enaltecer e engrandecer o teu excelso nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que possa subir as tuas narinas como aroma suave para a glória do teu santo nome. Neste momento, ó Deus, queremos te rogar pelo teu servo, teu filho, que vai nos trazer, ó Pai, a tua palavra, ministrar a tua palavra, que o Senhor use poderosamente com a direção do teu Santo Espírito, que possamos sair daqui alimentados e entendermos a tua palavra e também colocarmos em prática para o louvor do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, já te agradecemos e te louvamos. Toma teu filho em tuas mãos em tudo, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. A graça e a paz do Senhor seja com os irmãos, amém. Vamos reler o texto, né, base aqui da nossa programação, podemos dizer retiro espiritual, né, que se encontra em Mateus 6, verso de número 33. Os irmãos já estão a par do tema? Certo. No caso, as crianças até 6 anos, as salas estão disponíveis, viu? Para as crianças até 6 anos. Os irmãos já estão a par do tema, né? Já foi dito e repetido aqui várias vezes. Também estão a par do lema, mas nós vamos ler para fixar um pouco mais, né? Diz assim a palavra de Deus: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que o Senhor, mais uma vez, aplique a sua palavra em nossos corações. O pastor Walter, né, ele já fez uma panorâmica sobre o contexto, né, deste texto, o porquê do Senhor Jesus ter dito estas palavras, e nessa manhã nós pretendemos ampliar um pouco mais essa questão e trazer algumas aplicações pertinentes para a nossa vida, principalmente nessa época em que nós vivemos. Vivemos uma época de frieza espiritual, né? Uma época de acomodação, e esta mensagem é mais do que oportuna. Com certeza todos nós temos enfrentado dificuldades em priorizar o reino de Deus nos dias em que nós vivemos, uns mais, outros menos, né? Mas todos nós enfrentamos dificuldades, e nessa manhã eu gostaria de frisar duas coisas que para mim são claras, no que diz respeito ao que o Senhor Jesus realmente estava querendo transmitir para os seus ouvintes, que é a questão aqui da ansiedade e a questão do materialismo. Se os irmãos puxarem na memória, né, os irmãos vão lembrar que na época do Senhor Jesus Cristo, o povo judeu, que está sempre lhe ouvindo, estava vivendo em um jugo, né, político, estava vivendo em um tempo de opressão, um tempo de escassez, podemos dizer, um tempo difícil. O povo tinha perdido o reino, né, tinha vindo do cativeiro. É verdade que já se passava alguns séculos, né, após o cativeiro, mas o fato é que depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel, nunca mais o povo judeu
foi o mesmo. Eles perderam o seu reino, perderam a sua liberdade, estavam debaixo do jugo do Império Romano. E com certeza eles viviam uma vida de ansiedade, né? Com certeza eles viviam a expectativa messiânica de vir um libertador para lhes livrar daquela situação e mudar aquele cenário e trazer prosperidade, trazer uma vida mais abundante, uma vida de mais qualidade, né, para o povo judeu. E, de fato, né, surge o Senhor Jesus Cristo cumprindo as profecias messiânicas, mas não na expectativa que eles tinham, como um rei político, né, como um chefe de Estado, para de fato quebrar literalmente o jugo romano e trazer para eles tudo aquilo que eles ansiavam e acabar com aquela aflição, com aquela ansiedade na qual eles viviam. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, ele vem propondo um novo modelo de reino, não um reino temporal, mas um reino espiritual, e vem pregando, né, um outro tipo de felicidade diferente daquelas que as pessoas tanto buscam, que é a felicidade terrena, a felicidade material, a felicidade neste mundo. E por isso o Senhor Jesus, nessa parte do Sermão do Monte, ele conclama os seus ouvintes a elevar os seus corações, a elevar suas almas, a elevar os seus pensamentos, as suas expectativas e buscarem algo maior. E este algo maior só se encontra no reino de Deus, quando nós o priorizamos, quando nós de fato o buscamos acima de todas as demais coisas. E é por isso que ele diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, não a libertação do Império Romano, não qualquer outro tipo de prosperidade material, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Além dos judeus, né, que ouviam a Jesus, tinha também ouvintes de outras nacionalidades, né, no caso os pagãos. Jesus faz referência aos pagãos aqui no verso de número 32. É verdade que o público maior era composto de judeus, né? Mas, vez por outra, surgia uma mulher cirofenícia, né? Surgia uma samaritana e assim por diante, dentre o público de Jesus, para ouvir as suas pregações. Então, Jesus prega para esse tipo de pessoas também, que, conforme o próprio Jesus diz aqui, viviam ansiosas, né? Por não conhecer a lei de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, viviam ansiosos em busca das coisas materiais. Então, para mim, não fica dúvida alguma que Jesus, dentro desse contexto, está aqui combatendo dois perigos para a alma humana, que são a ansiedade e também o materialismo. A ansiedade com relação às coisas da vida presente e o materialismo, que é exatamente a externalização dessa ansiedade interior que a pessoa que não conhece a Deus nem ao seu reino sempre coloca em primeiro plano, em primeiro lugar. Então, queria falar primeiro sobre a ansiedade e depois sobre o materialismo. Como a gente pode, né, combater essas coisas e não permitir que elas roubem de nós o primeiro lugar que devemos dar ao reino de Deus. E, mais uma vez eu falo, né, todos nós, numa porcentagem maior, numa porcentagem menor, nós enfrentamos esses dois desafios: o desafio da ansiedade e o desafio do materialismo. Todos nós temos que combater esses dois inimigos de nossas almas, a ansiedade e o materialismo. Uns mais, outros menos, mas todos precisam combater essas coisas, porque quem, afinal de contas, não vive ansioso por alguma coisa, né? E quem também, afinal de contas, também não busca bens materiais para a sua vida, inclusive esses bens que são fundamentais para a nossa sobrevivência, que é o comer, o beber, o vestir, o trabalhar, o conforto e assim por diante. Pois bem,
A primeira questão aqui, a ansiedade, né? Jesus fala sobre não andarmos ansiosos. Antes dele dizer assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele nos ensina aqui a não vivermos ansiosos por nada deste mundo, não é? Eu vou ler aqui a partir do verso de número 25, que é o contexto imediato aqui. Diz o Senhor Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, pois não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Na verdade é uma pergunta, né? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Até o verso 32, né? O tema é o verso 33. Pois bem, meus irmãos, Jesus combate em primeiro lugar aqui a questão da ansiedade, né? Ele nos ensina a não vivermos ansiosos quanto às necessidades do nosso dia a dia, que de fato nos traz preocupações, sim, né? Porque, por outro lado, Deus não proíbe a questão da busca dessas coisas. Pelo contrário, na lei de Deus, e Jesus não veio para anular a lei, ele veio para cumpri-la, né? Na lei de Deus já estava escrito, quarto mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, veja, dentre os 7 dias da semana, Deus, ele deu ao povo a liberdade, a oportunidade, o privilégio de correr atrás dessas coisas, né? De trabalhar e correr atrás dessas coisas. As coisas fundamentais da vida, comer, beber, vestir, etc, etc. Todavia, no mandamento diz, né? Lembra-te, porém, do dia de sábado para o santificar. E aí alguém pode perguntar, mas como é que a gente pode priorizar o reino de Deus, se dentre 7 dias da semana, a gente dedica 6 às nossas coisas e apenas um dia para as coisas de Deus? Mas a questão aqui, meus irmãos, não está na quantidade. A questão aqui está na motivação, né? Está na prioridade. Não era porque eles trabalhavam 6 dias em busca das suas necessidades, de suprir as suas necessidades, que isso iria tirar o reino de Deus como primeiro lugar na vida deles, desde que, após os 6 dias semanais, quando chegasse o sábado, o 7º dia, eles de fato dedicassem a Deus aquele dia plenamente, né, se desligando das coisas temporais para se dedicar às coisas espirituais e ao próprio Deus. Então a questão estava na prioridade de fato, né? Eles aproveitaram aquele dia para agradecer pela semana que Deus tinha dado a eles e ali buscar a Deus intensamente, sabendo que nem só de pão vive o homem, mas principalmente da palavra de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele vai ampliar este mandamento e vai aqui combater a questão da ansiedade, como nós já falamos, porque tem pessoas que, por elas não daria um minuto só para Deus, quanto mais um dia inteiro, né? Outras oportunidades que Deus concedesse. Tem pessoas que vivem tão preocupadas realmente
com a sua sobrevivência neste mundo, que elas vivem trabalhando de domingo a domingo. Eu já conheci pessoas que trabalhavam literalmente de domingo a domingo, e inclusive nos feriados. Podia ser feriado de carnaval, podia ser feriado do Dia da Pátria, podia ser o feriado que fosse, ela abriu o seu comércio, seu estabelecimento comercial, e ia ali atrás de dinheiro, porque dizia que tinha muita conta para pagar, e tinha muita coisa para comprar, e ela tinha que trabalhar incansavelmente, né? Sem limite de tempo. Então, ainda hoje, nós vemos pessoas assim, pessoas que não se contentam com um trabalho, tem que ter 2, 3 trabalhos, né? E aí, isto acaba comprometendo o tempo de Deus na nossa vida, né? E é necessário a gente saber que a nossa vida, ela tem que ter como prioridade o reino de Deus, porque nós, né, como pessoas humanas, nós temos, além do nosso corpo, que precisa de comida e de vestimento, nós temos uma alma muito mais valiosa, muito mais preciosa, que só pode ser suprida, só pode ser satisfeita com Deus e com as coisas de Deus. Mas às vezes a ansiedade é tão grande, né, que as pessoas esquecem da sua alma, esquecem de Deus, e vivem apenas para o corpo, vivem apenas para as coisas do dia a dia, as necessidades do dia a dia. Então, em primeiro lugar, a gente vê aqui o problema da ansiedade. Com o problema da ansiedade, a gente vê o problema da falta de fé na providência de Deus. A pessoa que vive correndo em busca das coisas materiais, ansiosas, né, por obtê-las, na verdade elas não acreditam na providência de Deus, de que Deus é quem faz as provisões para a nossa vida física, né, para a nossa vida material. Tem pessoas que acreditam que se não trabalhar incansavelmente, Deus não vai fazer chover do céu o pão para ele cair na sua mesa, né? Como aconteceu no deserto, né, com o povo de Israel, quando Deus literalmente derramou o maná, fez chover o maná para alimentar o seu povo, né, aquela grande multidão. Então tem pessoas que não têm essa fé. Elas acreditam que elas têm que fazer, porque se elas não fizerem, Deus não vai fazer, porque Deus tem outras coisas, né, maiores para se preocupar. Mas o Senhor Jesus Cristo nos traz esse ensinamento de que Deus ele está preocupado, sim, com a nossa vida material também. Deus, ele que nos criou, né, com corpo, né, com um organismo, ele tem essa preocupação em nos suster, em nos alimentar, em nos vestir. E o que Deus pede de nós é que façamos a nossa parte, sim, não é para ficarmos de braço cruzado, mas todavia devemos aprender a confiar no próprio Deus, na fidelidade de Deus, na assistência de Deus. Tanto é que o maná que Deus fez chover, literalmente, né, o pão que Deus fez chover, cair literalmente do céu para o povo de Israel, ele só caía até o final de semana, até a sexta-feira. E na sexta-feira caía dobrado, exatamente para que no sábado o povo pudesse se dedicar exclusivamente a ele. O que era aquilo a não ser uma forma de ensinar o povo a confiar nele e a depender dele. Eu conheci uma irmã que ela estava enfrentando esse problema de ansiedade, né, tão grande que ela quase que abandonava a fé. Ela deixou de ir para a igreja literalmente, né? Ela tinha 3 empregos na época. Ela era enfermeira, estava trabalhando em 3 locais. E passou-se alguns anos para ela perceber, né, que não precisava daquela agonia toda, daquela preocupação toda, porque ela ganhava bem como enfermeira, e 1 ou 2 empregos já era suficiente, não precisava de mais um, né,
para comprometer a sua vida espiritual, e ela fez a coisa certa. Ela abriu mão de um emprego para poder ter tempo para ir para a casa de Deus e dar prioridade à sua vida espiritual. Mas eu conheço pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, que tem 2, 3 empregos, e esses empregos só causam mais ansiedade ainda, né? Porque essas pessoas vivem doentes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as doenças que a ansiedade causa, né? Tanto psicologicamente como fisicamente. E nós vemos isso acontecer na vida das pessoas, né? Minha esposa mesmo conheceu uma professora dela que estava passando por essa situação, estava doente de tanto trabalhar. Mas por que ela trabalhava tanto? Porque ela vivia ansiosa, não conhecia a palavra de Deus, né? Achava que Deus lá no céu não ia fazer nada para dar o ganha-pão dela, então ela tinha que fazer até além, né, do que ela podia, e o que isso estava causando, no fim das contas, era uma sobrecarga emocional, né, e trazendo doença para a vida dela. Então, meus irmãos, precisamos crer na providência de Deus. Jesus deixa aqui claro que nós não devemos viver ansiosos, porque Deus, Ele cuida de nós, assim como Ele cuida do restante da criação. Jesus cita aqui o exemplo das flores do campo, os lírios, né, e das aves do céu. E diz que assim como Deus cuida das flores e dos pássaros, Ele cuida também de nós, que temos mais valor para Ele do que as flores do que os animais, não é? Então, Jesus combate aqui a questão da ansiedade, nos chamando para confiar na providência de Deus. Nós cantamos aqui nessa manhã, Deus é o Deus que provê, o Deus da provisão. E com isso, Jesus também nos chama para confiarmos mais nas promessas de Deus. Aqui no verso 30, Jesus deixa claro: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então Jesus nos chama não só para confiar na providência de Deus, descansar na providência de Deus, mas também confiar e descansar nas promessas de Deus. Olha só, mesmo que Deus não prometesse cuidar de nós, Ele cuidaria de nós, porque Ele é o nosso Pai celestial. É do próprio Deus, é do caráter do próprio Deus cuidar da sua criação. Mas além de Deus ter esta responsabilidade pessoal para com a sua criação, Deus vai além, Deus faz promessas, né? Dizendo que se nós de fato buscarmos ao seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele cuidará das demais coisas, assim como Ele cuida do restante da criação. Então, a forma melhor de combatermos a ansiedade é priorizando essas promessas e essas verdades da palavra de Deus, e assim deixando o corre-corre do dia a dia, deixando a ansiedade, né, que nos acomete diariamente, e priorizando as coisas de Deus. Eu falei sobre as doenças, né, que a ansiedade ela traz para o ser humano, e segundo as últimas pesquisas, né, muito se tem falado sobre isso. Nos é dito através das pesquisas que a nossa geração é uma geração muito apreensiva, muito ansiosa. E é por isso que nós vemos muitas pessoas doentes, né, psicologicamente falando. Pessoas estressadas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas com problemas até de coração, com insônia e tudo mais, né? Sobreviver na base de medicamentos, de remédios, porque vivem tomadas pela ansiedade quanto ao que vão ter, ao que vão ser, ao que vão conquistar, o que vai ser do futuro e assim por diante. Então, a ansiedade traz enfermidades para a alma e para o corpo. Interessante, né? As pessoas vivem ansiosas, achando que correndo atrás das coisas materiais, elas vão ter o melhor para o seu corpo, e com o melhor do corpo, o melhor para a alma, né? Porque tem gente que quando está
bem financeiramente, bem materialmente, de certa forma, psicologicamente, né? Isso traz uma sensação de bem-estar, de realização. Mas o fato é que, quando as pessoas deixam de buscar a Deus, priorizar as coisas da sua própria alma, e vive intensamente em busca dessas coisas, o que elas conseguem, no fim das contas, é enfermidade para o corpo e para a própria alma. Pode até por um momento, né, ter uma satisfação, uma realização, mas com o passar do tempo, com o acúmulo, né, dessa correria, elas vão, na verdade, acabar contraindo enfermidades para o corpo e para a alma. Mas para isso tem os psicólogos, né, para explicar melhor. No meu trabalho mesmo, a gente estava ouvindo recentemente um psicopedagogo, né, falando como a gente combater a ansiedade no trabalho. Não sei se o pastor Gedaías, cadê o pastor Gedaías? Se fui lá no local de trabalho dele, esse psicopedagogo ou outro, né, para ajudar os profissionais da educação a não viver essa ansiedade, porque tem profissionais adoecendo, né, por conta da exaustão do trabalho. É tanto trabalho, é tanta cobrança, são tantas metas para se alcançar, e hoje em dia o mercado de trabalho está assim, pode ser em qualquer área, na educação, na saúde, no comércio, pode ser em qualquer área. São metas e mais metas para a pessoa atingir, que está deixando todo mundo aí estressado, né? As pessoas com problema de ansiedade, e através disso aí as pessoas estão se dando mal, né? E aí o que foi que esse psicopedagogo ele sugeriu, né, para nós? Ele sugeriu a gente fazer um mantra, né? Sugeriu que a gente se desligasse das coisas, tirasse o foco do trabalho e tivesse momentos de relaxamento interior, né? Colocando uma música, né? Um mantra, na verdade, né? E ali fazendo técnicas de respiração para poder suportar toda essa pressão. Mas o que é que o Senhor Jesus sugere para nós, né? Ele sugere a gente descansar na providência e nas fiéis promessas de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, é verdade que por um lado essas técnicas de terapia até que ajudam, viu? Mas eu não vi até hoje uma técnica melhor para superar toda a ansiedade, para superar toda a preocupação, para superar toda a pressão, do que as técnicas que a Bíblia ensina. E dentre elas, as promessas de Deus, dentre elas, a providência de Deus, dentre elas, a fidelidade de Deus. E uma das formas, meus amados, da gente descarregar realmente toda a ansiedade, toda a pressão acumulada durante o dia a dia no trabalho, durante o dia a dia na família, onde quer que seja, é realmente a gente se refugiando, por exemplo, na oração. Todas as vezes que eu tive insônia, que é uma das causas da ansiedade também, né? Todas as vezes que eu tive insônia, acordei no meio da noite, preocupado com isso ou com aquilo, né? E etc, etc. O remédio que eu achei que deu certo foi a oração. Nunca vi uma terapia melhor do que a oração. A gente orar, agora não orar focando no problema, né? Orar focando em Deus, nas suas promessas, né, de que Ele cuida de nós, e entregando a Ele aquela causa, descansando nele. E várias foram as vezes que, ao fazer isto, eu pude receber da parte de Deus a resposta das orações. E pude ali, de fato, ser aliviado, né? Porque não existe coisa melhor do que priorizar as coisas de Deus. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, nós somos beneficiados, tanto fisicamente como espiritualmente. A melhor forma da gente resolver os nossos problemas materiais e espirituais não é através do corre-corre da vida, nem através das preocupações da vida, nem através das ansiedades da vida, mas através da busca de Deus e das coisas de Deus, né? E isso envolve buscar suas promessas, buscar também através da oração, e assim por diante, né? Buscar também a palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas chegam preocupadas na igreja, já vi vários testemunhos nesse sentido,
E aí vem uma palavra de Deus que traz o lenitivo, que traz o conforto, que traz a renovação, né, das expectativas, da esperança. Então, a busca das coisas de Deus ajuda também, é o que ajuda, né? Mais do que qualquer outra coisa. Mas para concluir aqui, a lei da ansiedade, Jesus aqui ensina seus discípulos a combater a questão do materialismo, que é consequência da ansiedade, né? O materialismo é a busca frenética pelas coisas materiais. Vivemos na época do consumismo, né? Todo mundo hoje tem facilidade para comprar no crediário o que praticamente quiser, a não ser que seja uma coisa muito cara, né? Um carro novo, 0 quilômetro, ou uma mansão, mas muitas coisas que a gente precisa, né? Hoje a gente tem a facilidade do crédito, do crediário no mercado. E por conta disso, né, as empresas fazem propagandas e mais propaganda, marketing e mais marketing, para as pessoas consumirem, consumirem, consumirem. E as pessoas, por conta disso, vivem em volta, né, envolvidas pela questão do materialismo. Quanto mais compra, mais quer comprar, quanto mais tem, mais quer ter. E isso, na verdade, é o que tem levado as pessoas a comprometer o seu tempo e não terem mais tempo para buscar a Deus, né? Vamos falar aqui de uma pessoa que não é crente. Você convida ela para vir para a igreja, ela diz que não tem tempo, que não pode, porque tem outros compromissos, né? E por que elas fazem isso? Não é porque, na verdade, elas estão somente em busca do comer e do beber e do vestir, do básico, mas é porque elas querem sempre mais, né? Elas querem acumular mais bens materiais, acumular mais patrimônios, né? Porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, infelizmente é assim, não era para ser assim. Mas, infelizmente, assim, no mundo que a gente vive, as pessoas valem pelo que têm e não pelo que são. Infelizmente, essa é a realidade, né? Você chega no mercado de trabalho hoje, o que vale não é, muitas vezes, o trabalho que você realiza ali, mas é o seu currículo. As pessoas vão olhar para o seu currículo. Olha o currículo de fulano, né? Mesmo que ele seja um irresponsável, mas vão olhar para o que ela tem, o currículo dela. E com relação ao patrimônio, as pessoas também olham para o que você tem ou deixa de ter. As pessoas têm uma preocupação besta com essas coisas, né? E é interessante que tem morrido tantos artistas famosos, tem morrido tantas pessoas, né, ricas, e aí você vai para o funeral dela, vai para o enterro dela, aí está o caixão dela lá. Se ela tiver 2 metros, o caixão é 2 metros, mas só cabe ela. Não cabe o carro dela, não cabe a casa dela, não cabe nem um dos bens dela. Mas as pessoas são tão bestas com essas coisas, né, que as pessoas têm ou deixam de ter. E isso tem, de certa forma, pressionado a sociedade para correr sempre em busca de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. E aí fica a questão. E o tempo para a alma? E o tempo para Deus, né? Então é preciso a gente repensar como sociedade essa questão. E vou dizer aqui para fechar a mensagem, é preciso a gente repensar como igreja também essa questão da ansiedade pelas coisas materiais, que é o que Jesus está combatendo aqui no Sermão do Monte. A ansiedade, mas não ansiedade qualquer, mas ansiedade pelas coisas materiais. Aí talvez alguém diga, pastor, o senhor está doido dizendo isso, né? A igreja está buscando hoje as coisas materiais, mais do que as coisas do reino de Deus. Eu tenho plena certeza, né, do meu estado mental. Já fui em vários médicos, né? Todos eles deram o mesmo diagnóstico. Saúde mental perfeita, né? E eu posso garantir, sem sombra de dúvida, que a igreja hoje vive este marasmo, né, espiritual, essa fadiga espiritual, essa frieza espiritual, porque não tem priorizado as coisas de Deus. Não tem, meus amados irmãos. Eu já disse para os amados que há 30 anos, 40 anos atrás, quando eu era criança e adolescente, a igreja era mais espiritual. A igreja buscava mais as coisas de Deus. Mas por quê?
Alguma coisa tinha que atrair os irmãos. Tinha mais uma atmosfera espiritual no próprio ambiente da igreja. Tinha uma pregação mais bíblica. Tinha cânticos mais bíblicos, né? Tinha orações mais bíblicas. Tinha um conjunto de coisas que contribuía para despertar a espiritualidade das pessoas. E essas coisas com o tempo foram, eu não vou dizer se acabando, né? Mas foram diminuindo. E hoje a gente ainda tem coisas que possam fomentar a nossa espiritualidade. Tem. Ainda temos cânticos bíblicos, ainda temos orações bíblicas, ainda temos pregações bíblicas, mas a proporção é bem menor do que tempos atrás. Não um tempo tão distante assim, né? Eu já falei aqui, né? Hoje os próprios crentes vivem ansiosos, vivem tomando remédio contra a ansiedade. Eu já falei aqui, por exemplo, que não se ouvia falar de crentes se suicidando na minha infância e juventude, não, e adolescência não. Mas hoje a gente vê uma situação dessa. A que ponto chegou? O que está acontecendo, meus amados irmãos? O que está acontecendo é que nós, eu não vou dizer individualmente, mas coletivamente falando, né? Nós temos colocado as coisas de Deus não mais em primeiro plano como devia. Aí é onde está o X da questão. E a prova está exatamente nas pregações que a gente ouve hoje em dia. Na maioria delas, na maioria dos cânticos, na maioria das orações. O que é enfatizado, o que é o conteúdo, o que é o foco, o que é o objetivo? São as coisas da alma ou são as coisas do corpo? Se eu estiver falando besteira, pode levantar a mão e dizer. Você pode perceber que hoje em dia, nas próprias igrejas, não são em todas, mas as pessoas estão dentro das igrejas, mas buscando mais o que comer, o que beber e o vestir, do que de fato uma vida espiritual consagrada a Deus, uma vida de santidade, de conversão, de dedicação e assim por diante. Como isso vai ser resolvido, eu não sei. Eu sei que eu já esquentei muito a cabeça com isso, e já disse para minha família, já disse para Deus, eu não vou mais esquentar com essas coisas, né? Vou esquentar com a minha vida espiritual e vou pregar a palavra de Deus para quem quiser ouvir, porque também não adianta a gente querer inculcar a força, a palavra de Deus na cabeça das pessoas, mas este é o retrato da nossa geração. A maioria dos cânticos hoje que você ouve na internet só fala de coisas materiais, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu escutei recentemente uma mulher, não sei se ela o que é que ela é, mas ela oferecendo uma oração de R$2.000. 2.000. E ela disse que se fizesse aquela oração, aí Deus ia dar as coisas às pessoas. E que coisas eram essas? Coisas materiais. E tem gente, meus irmãos, que eu percebo que quanto mais tem bênção material, mais quer. Que loucura é essa que nós estamos vivendo, né? E eu lembro que na minha infância e adolescência, as pessoas iam para a oração, realmente para buscar o socorro de Deus, para a saúde, para a família, né? Para problemas que elas estavam enfrentando, iam. Mas não somente atrás dessas coisas. Eu me lembro que tinha momentos de quebrantamento na presença de Deus, né? Orações por salvação de almas. Quantas irmãs eu não conheço que estavam sempre pedindo à igreja a conversão dos seus maridos. Conheço irmãs que esperaram décadas para ver a resposta dessas orações, mas sempre estavam ali buscando essas coisas. Não era só as coisas materiais. Sim, as coisas materiais também, porque Jesus não está proibindo a gente buscar as coisas materiais. A questão aqui é a prioridade. Mas a gente vê as pessoas buscando também os dons espirituais, buscando mais de Deus, né? E hoje a gente vê pouco isso, e tem lugar que a gente não vê isso não, né? Eu também já falei aqui dando exemplos acerca desta situação que a gente vive
em nossos dias, né? E que cabe a nós mudar esse quadro, né? Cabe a nós mudar esse quadro, cada um fazer a sua parte, porque também não adianta um fazer e o restante não fazer, mas se coletivamente fizermos, aí sim a coisa vai mudar. Então esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que Deus venha nos iluminar e nos ajudar a compreender essas verdades, né? Porque é isso que vai fazer bem para a nossa vida no seu todo, tanto na vida material como na vida espiritual. Se as pessoas não estivessem tão assim ansiosas pelas coisas materiais, né, meus irmãos? Hoje dia de carnaval, as pessoas estariam em lugares como este, né, em retiros espirituais, ou lá em Campina Grande, né, na Consciência Cristã, e em outros lugares semelhantes. Mas a gente vê que a maioria das pessoas, infelizmente, da nossa sociedade, vive nas folias, né? E quem não vive nas folias, vive em busca dessas coisas que são passageiras e que ninguém levará para a eternidade, mas que infelizmente tem tomado o coração e tem tomado o tempo das pessoas. Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos orar por nós, vamos orar por esse povo, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento na tua casa, na tua presença, pelos louvores entoados, pelas orações que foram feitas, pela tua palavra que foi lida, também foi compartilhada, que o Senhor venha aplicá-la em nossos corações, não só nos conscientizando, mas também nos ajudando a cada dia mais a fazermos aquilo que nós devemos fazer, que é buscar o Senhor em primeiro lugar. Apresentamos aqui a nossa igreja, apresentamos outras igrejas que estão te buscando durante esse período de carnaval, em retiros espirituais. Te apresentamos os irmãos que estão ali em Campina Grande, na Consciência Cristã, que o Senhor venha renovar a fé e a vida espiritual de cada um, e que todos possamos sair, ó Deus, com essa disposição de priorizar as coisas do Senhor. Sabemos que não é fácil, porque temos compromissos, temos demandas, temos contas, mas que possamos, acima de tudo, confiar na tua providência e nas tuas promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. E o Senhor disse: se buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Te agradecemos, inclusive, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, e antecipadamente agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer. Tem misericórdia dos que estão na folia do carnaval e daqueles que estão em busca, Senhor, das coisas deste mundo e não tem tempo para ti. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém.